curso de nutrição, ela vai se misturar muito com a história da profissão do nutricionista. Então, para a gente entender o nosso contexto de profissional, a gente tem que entender como tudo se iniciou. Então, o objetivo da aula de hoje é justamente entender essa trajetória, tá bom? Então, como uma metodologia, a gente vai utilizar hoje uma linha do tempo, tá certo? Eu construí uma linha do tempo, que eu vou já mostrar para vocês, de como tudo começou até mais ou menos o desenho que a gente tem hoje. E também eu elaborei 2 textos, tá certo? 2 materiais didáticos, e que a gente vai precisar fazer a leitura de um hoje, que é o mais curto, e o segundo a gente vai fazer a leitura pós-aula, tá certo? Vai ser uma atividade que vocês vão ter fora de sala de aula. E aí, eu vou iniciar aqui agora a apresentação, e eu quero que vocês me digam se vai estar aparecendo ali. Nájila, você está vendo aí minha tela? Tô sim. Pronto. Então, como eu estava falando... Só um minuto. Peraí, só um minuto aqui, gente. Eu já volto. Gente, eu peço desculpa aí, foi um contratempo aqui. Quem trabalha em casa com filho, aí já viu como é, né? Eu tenho duas filhas e aí eu tive que falar com uma delas aqui agora. Mas eu vou dar continuidade aqui à apresentação da tela. Então, como eu havia falado no começo, né? Hoje, a aula de hoje, ela terá o objetivo de falar sobre a história da formação em nutrição no Brasil. Então, automaticamente, essa aula vai falar sobre 2 coisas ao mesmo tempo, que a gente precisa estar entendendo. Como o curso de nutrição ele se originou e como a profissão do nutricionista, a partir disso, ela foi se desenvolvendo. Então, a gente tem aí o curso e a profissão andando lado a lado, justamente porque o curso é quem vai preparar esse profissional. Então, quando a gente vai pensar em como a nutrição, enquanto ciência, ela começou, a gente vai para o primeiro curso, né, o curso de formação que a gente tem no mundo, né? Qual onde que começou o primeiro curso, né? O primeiro curso foi no Canadá, na Universidade de Toronto. E aí vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, tô vendo. Pronto. Então, vocês estão vendo aí a primeira foto, né? No ano de 1902, a gente tem o primeiro curso universitário de dietista. O termo para o profissional que estudava a nutrição não era nutricionista, ele começou sendo chamado de dietista. Então, era o primeiro curso universitário de dietista realizado na Universidade de Toronto, no Canadá. E aí a gente tem o marco, onde se iniciou. Lógico que existe uma história, né, antes disso. Existe uma história antes do curso de dietista existir. O curso começou a existir porque existia uma preocupação com a alimentação, com os nutrientes que eram ofertados. Então, essa preocupação existente desde os gregos, né, dos egípcios, que foi onde começou, né, a própria origem dos estudos, né? Então, aí a gente tem essa preocupação com a nutrição desde os gregos e os egípcios, mas aí a gente vai ter um curso mais desenhadozinho, mais parecido com os cursos que a gente tem hoje no Canadá, em 1902. E aí, a próxima data marcante para a nutrição, a gente vem aqui para a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi importante
em alguns aspectos. Lógico que a gente tem a questão das guerras trazerem, né, grandes perdas para a humanidade, né, muitas mortes, muitos pontos negativos, né? Para a nutrição, a Primeira Guerra Mundial ela foi importante em termos de que se observou que os soldados que eram melhor alimentados, eles possuíam um melhor desempenho nos combates, nos conflitos. E então começou essa preocupação nos Estados Unidos, né? Se observou isso. Então se mandava, né, pessoas que cuidassem, que tivesse uma atenção especial com a alimentação dos soldados. E aí foi nesse período também que começaram algumas pesquisas sobre vitaminas, certo? Algumas vitaminas, observou-se que a falta de alguma delas causavam algumas doenças. E aí a gente tem os primeiros passos, né, para a nutrição se tornar a ciência que ela é hoje. E aí, quando a gente fala nesse período, né, da Primeira Guerra Mundial, é importante ressaltar que esses acontecimentos, né, eles estavam presentes lá na Europa, onde a gente tem as universidades mais antigas, né, a gente tem a Universidade de Paris, a Universidade de Coimbra, né, a gente tem a França, Portugal, a gente tem também a Inglaterra, que tem instituições muito antigas. Então, isso acontecia lá, essa preocupação. Na América do Norte, que é onde justamente localiza-se Estados Unidos da América e o Canadá. E aí, quando a gente fala, trazendo mais para o nosso lado da história da nutrição, quando a gente vai falar do nosso continente, da América do Sul, a gente fala de um importante estudioso da área da nutrição chamado de Pedro Escudeiro, que é esse da foto que vocês estão vendo aí, tem o nome dele ao lado, Pedro Escudeiro. O Pedro Escudeiro, ele era um médico argentino, tá certo? E o Pedro Escudeiro, ele foi muito importante para a nutrição, porque ele criou o Instituto Nacional de Nutrição da Argentina, em 1926, e em 1933 ele criou também a Escola de Dietistas, localizada também na Argentina, em Buenos Aires. E aí a gente tem um marco inicial para a formação dos dietistas aqui na América do Sul. E Pedro Escudeiro, ele foi importante também, ele tem uma contribuição, além da criação dessas duas instituições, com as leis da alimentação. A gente vai ver melhor essas leis da alimentação na disciplina de introdução à nutrição, certo? E aí a gente tem 4 leis da alimentação que foram criadas pelo Pedro e ele trouxe uma enorme contribuição para a nutrição. E aí a gente falou de onde começou no Canadá, falou que a nutrição ela se configurava, né, estava se configurando na Europa e na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos e no Canadá. E aí a gente vem mais para pertinho, fala da Argentina, onde Pedro Escudeiro, né, trouxe grandes contribuições no campo da alimentação e da nutrição. E quando a gente fala especificamente do Brasil, a gente tem a criação do primeiro curso de formação do profissional da área de nutrição, que foi em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na USP, no ano de 1939. Então, vejam bem, no ano de 1939 iniciou-se a formação em nutrição. Porém, essa formação em nutrição, ela não acontecia no formato de nível superior, de um curso de nível superior. Eles eram cursos de nível médio, cursos técnicos. E aí, a nossa origem enquanto profissional de nutrição no Brasil foram os cursos técnicos. A gente, da data de criação do primeiro curso técnico até o curso de nutrição ser reconhecido como nível superior, a gente tem mais ou menos aí uns 23 anos. E aí, a profissão da nutrição é caracterizada pelas lutas, né? Pelas lutas mesmo que os profissionais fazem para que a sua profissão seja reconhecida. Então, em 1940 surgiu o segundo curso na Unirio, no Rio de Janeiro, né? Na Universidade do Rio de Janeiro. Em 1944 surgiu o curso da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aí também, em 1948, no Instituto de Nutrição Josué de Castro, inicia-se também o curso de nutrição. Todos esses cursos de nutrição com uma enorme luta para que se fosse reconhecido como uma profissão, né, de nível superior. Em 1949, a gente tem também um importante marco que foi da Associação Brasileira de Nutricionistas,
Então, por que essa Associação Brasileira de Nutricionistas, ela foi importante na história e ainda é hoje? Essa ASBRAM, criada em 31 de agosto de 1949, ela tinha o objetivo de lutar para que a nutrição ela fosse reconhecida como profissão, para que os cursos de nutrição eles se tornassem de nível superior. E tanto a criação da associação foi tão importante para a história do nutricionista que o dia 31 de agosto é o dia dedicado ao nutricionista, é o dia do nutricionista. E aí, em 1956, é criada a Escola de Nutrição da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia. E aí a gente tem, né, o Nordeste com a primeiro curso de nutrição na Bahia. Já estou indo rápido, vocês têm alguma coisa para perguntar? Repito alguma coisa? Tá ótimo assim. Certo, então vou dar continuidade. Passando, a gente tem aqui em 1957, a gente tem a criação do curso da Universidade Federal de Pernambuco. Então, o segundo estado do Nordeste a ter o curso de nutrição foi o estado de Pernambuco. E aí, só em 1962, a nutrição ela foi reconhecida como profissão de nível superior. Então, professora, como que era até essa data as pessoas que fizeram o curso de nutrição? Então, lembrem-se que o curso de nutrição, ele surgiu como um curso técnico. Então, as pessoas eram formadas no curso de nutrição porque ele existia, ele era um curso em instituições sérias, reconhecidos, porém a profissão, ela precisou que esses cursos tivessem alguns, né, anos de existência, que os profissionais eles estivessem no mercado de trabalho para ela ser reconhecida como nível superior. Então, isso não aconteceu da noite para o dia, não foi fácil, né? Os profissionais tiveram que se posicionar, tiveram que lutar, tiveram que pressionar o governo para que isso acontecesse. E aí, em 1967 foi que aconteceu a regulamentação da profissão. Então, a profissão do nutricionista ela foi regulamentada, né, mostrando quais que eram as atribuições do nutricionista, onde que os nutricionistas podiam atuar. E em 1968, um outro curso de nutrição ele foi criado, que foi na Universidade Federal Fluminense. E aí, esses cursos de nutrição, eles tinham a duração de 3 anos para a formação, principalmente enquanto esses cursos eram de nível médio, não eram de nível superior, então eles aconteciam em 3 anos. Em 1974 é que houve um novo estabelecimento de um novo currículo. E o que é um currículo, Kelly? O currículo é aquilo que o curso ele deve ofertar em termos de conteúdo. Então, em 1974, houve, né, uma mudança do currículo de nutrição, e aí o currículo ele passou a ser um curso de 4 anos. De 1974, a gente vem para 1976, e que aconteceu o segundo PRONAN. Essa sigla, PRONAN, quer dizer Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. E aí esse PRONAN, né, ele visava a situação nutricional da população brasileira, e vem essa situação da população, se via a necessidade de ter profissionais atuando para que a situação melhorasse. Então, quando a gente vem para essa época de 1976, né, e tentar localizar ela na história, a gente tem o período de ditadura militar, né, que foi de 1964 até 88. E aí, um dos principais problemas em termos de nutrição da população era justamente a desnutrição, a subnutrição, relacionada muito com a própria situação socioeconômica do Brasil, né? A falta de acesso à renda, né? A desigualdade social, melhor dizendo, né? Aí essa desigualdade social está relacionada a um acesso mais dificultado aos alimentos, certo? E aí esse PRONAN ele foi importante para
o curso de nutrição para a profissão de nutricionista porque ele acelerou o processo de criação de novos cursos para formar mais nutricionistas para o país. E em 1978, a gente tem a criação dos Conselhos Federal de Nutrição e dos Conselhos Regionais de Nutricionistas, o CFN e o CRN. E esses conselhos, eles são muito importantes, né? A gente tem o CFN, que é o federal, que é uma autarquia, né? Que ela vai fiscalizar a profissão, né, e também os cursos de nutrição em âmbito nacional. E a gente tem os conselhos regionais de nutricionistas, né, que também vão fazer essa fiscalização, essa proteção também da profissão nos âmbitos regionais. E aí foi muito importante a criação desses conselhos, porque a profissão ela ficou mais resguardada, mais fiscalizada, o conselho, né, observando a situação de trabalho, as condições de trabalho dos nutricionistas. E aí foi uma luta também da Associação Brasileira de Nutricionistas, era um dos objetivos da associação, era justamente que esses conselhos eles fossem criados como uma forma de valorizar, de fortalecer a profissão. E aí, em 1979, né, um ano depois da criação dos conselhos, vem aí uma das consequências, né, um dos passos que foram bons, que é o processo de criação de associação profissional, que deram origem, essas associações profissionais de nutricionistas, aos sindicatos. O sindicato ele é muito importante porque ele vai muito na questão das condições de trabalho, nas condições salariais, de observar se o piso do nutricionista ele está sendo pago. E então o sindicato ele foi criado em 1979. Em 1991 houve a promulgação da lei número 8.234 e que ela foi muito importante também porque ela reconhecia, né, a profissão de nutrição como uma lei, resguardando os seus direitos, as suas atribuições. Então, agora o profissional nutricionista, né, ele poder atuar em hospitais, em clínicas, né, essa lei veio justamente para fortalecer isso. Um ponto muito importante, um outro ponto para a formação em nutrição, para os cursos, foi em 1996, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que aí ela veio muito forte, né, no período que ampliou-se nos cursos de nível superior, né, todos os cursos da saúde, essa LDB de 96, ela foi muito importante porque ela ampliou as vagas dos cursos e o número de cursos no Brasil. E também ela favoreceu mudanças nos cursos, mudanças que a gente observa hoje, que a gente vai estudando melhor no decorrer do curso, quando a gente for falar do currículo do profissional nutricionista. E aí, depois da LDB, eu não coloquei na linha do tempo, porque não ia ficar muito cheia essa tela e eu não fiz uma só para ela. Mas foi, acho que a partir do ano de 2003, a criação do programa Universidade para Todos, o ProUni, e o financiamento estudantil, o FIES, né, que garantiu que os estudantes eles tivessem mais acesso aos cursos de nível superior. Então, a gente tem em 96 a LDB aumentando o número de cursos da área da saúde, né, aumentando o número de universidades. Em 2003, a gente teve o ProUni e o FIES assegurando justamente que esse processo de acesso ao ensino superior ele acontecesse. Então, foi muito importante para a profissão de nutrição, porque melhorou-se os cursos, né, a estrutura curricular, e também aumentou o número de profissionais no mercado de trabalho. E esse aumento no número de profissionais fortaleceu a categoria do nutricionista. Então, agora a gente tem uma profissão, né, que tem as suas áreas de atuação bem definidas, né, que cresceu em muito. A gente vai ver o avanço que a nutrição ela teve nos últimos anos. A nutrição é uma das profissões assim que mais cresceu nos últimos anos. Alguma coisa, gente? A falar, a perguntar? Professora, volta para o ano de 1967, por favor.
Ok. Aqui fala que foi regulamentado em 67, né, para poder atuar e tudo mais. Então, antes disso, os profissionais técnicos, eles não podiam atuar? E eles podiam, mas não tinha, por exemplo, o campo de atuação do nutricionista, do técnico, vamos dizer, ele se formava, mas vamos dizer que não tinha onde ele atuar. Ele podia atuar, ele tinha o conhecimento, mas não tinha o campo. Então, até aqui, vamos dizer que a profissão existiu muito que teoricamente. Lógico que existiam alguns locais que tinham, por exemplo, algum hospital que tinha um técnico que trabalhava, mas isso não acontecia no país todo, como uma regra. Então, a partir de 1967, quando a profissão ela foi regulamentada, esses profissionais que se formaram, eles tiveram onde atuar, porque agora foram reconhecidos os campos de atuação desse profissional. Entendido? Tá bom, entendi. E aí, gente, mais alguma coisa que vocês queiram perguntar, voltar? A gente vai já ler um texto sobre isso, tá certo? Para que isso fique mais claro. Posso passar? Pode sim. Então, a gente tem, desde 1939, né, que foi quando os cursos de nutrição eles começaram a surgir lá em São Paulo, né, e depois no Rio de Janeiro. Enfim, a gente tem essa trajetória. E os cursos, não só o curso de nutrição, mas todos os cursos da área da saúde, os cursos de nível superior, eles apresentavam um crescimento muito grande, devido às mudanças que a própria população brasileira passou, né, a questão das mudanças no campo da educação, trouxeram muitas mudanças para a área do campo da saúde, em termos de formação. E aí, eu trouxe aqui um dado para vocês de um artigo científico, eu vou até enviar o material para vocês e tem todas as referências que vocês podem consultar. Esse aqui foi do autor Neves, do ano de 2019, e ele traz assim: em dezembro de 2018, do total de 709 cursos existentes, cursos de nutrição, tá certo? Em dezembro de 2018, a gente tinha 709 cursos. 77 foram em instituições públicas e 632 em instituições privadas. Então, a gente observa que houve um crescimento muito grande do número de instituições privadas que ofertavam cursos. E aí, por ano, é ofertado um total de 101.691 vagas. E aí a gente observa, esse artigo traz também, que houve um aumento de 181,5% no número de cursos presenciais, aumento gigante na iniciativa privada, principalmente nas instituições privadas. Com base nos dados estatísticos do Conselho Federal de Nutrição, a gente observou, né, o Conselho identificou um aumento médio de 8.248 nutricionistas por ano no período de 2010 a 2017. Então, esses dados que eu trouxe para vocês foi justamente para mostrar, né, que desde quando começou e do desenvolvimento que a profissão ela está tendo, né, uma profissão que está crescendo muito. E aí, quando o curso de nutrição surgiu, ele começou, como vocês viram, em São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, e aí começou a se espalhar pelo Nordeste. Mas até o ano de 2017, né, antes disso, a região Sudeste era a que se configurava com o maior número de nutricionistas, depois a região Sul. Na região Sudeste, a região lá composta por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e aí a gente tem a região Sul composta por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que se configurava como a segunda região que tinha mais nutricionistas. Depois disso, vinha o Nordeste. No ano de 2017, houve uma mudança, tá certo? A região que continua com o maior contingente de profissionais nutricionistas é a região Sudeste, e em segundo lugar estamos nós, Nordeste. E o estado do Ceará, no ano de 2017, apontou uma mudança no posicionamento e está entre os 10 principais estados com maior número de nutricionistas. Certo? Então, aqui a gente tem um bom posicionamento, né, do número do curso de nutrição. E aí, eu vou ler esse texto para vocês, esse parágrafo, que aí a gente um insight para a gente poder fazer a discussão, né, certo? Tá aqui para o final da aula. Então, vamos lá.
Há cerca de 70 anos, 60 anos, emergia no Brasil a profissão do nutricionista. Àquela época, frente à tortuosa tarefa de construção da nacionalidade brasileira e de implantação das bases para a consolidação de uma sociedade capitalista urbano-industrial. O principal desafio que se colocava a este profissional era a superação do perfil epidemiológico nutricional daquele contexto, caracterizado, sobretudo, pelas doenças carenciais. E aí a gente tem a desnutrição proteico-calórica, a hipovitaminose A, a pellagra e a anemia ferropriva. E essas doenças carenciais associadas às condições de subdesenvolvimento da nossa população, de pobreza, de fome e de desigualdades regionais. Então, eu trouxe isso aqui, para a gente entender qual era o contexto em que nossa profissão ela começou dentro do nosso país. Esse aqui foi o contexto que o nutricionista ele começou a estudar, ele começou a atuar. Então, era o profissional que estudava a ciência da nutrição, e aí, quando ele saía, ele via toda essa problemática. E aí, quando a gente fala em nutrição, a gente fala automaticamente em alimentação. E quando a gente fala em alimentação, a gente relaciona essa alimentação às condições de vida da população. E aí, a gente fala em renda, né, em aspectos sociais, né, em estilo de vida. Então, essa foi a realidade do começo. E aí, nos dias atuais, aquele perfil epidemiológico, que era aquelas doenças relacionadas à carência, né? A gente viu no slide passado que elas são chamadas de doenças carenciais, ou seja, elas são doenças relacionadas à carência de alguns nutrientes, à falta. Então, daquele perfil epidemiológico de doenças carenciais, sobrepuseram-se as doenças nutricionais degenerativas, que a gente chama hoje de doenças crônicas não transmissíveis, e que acarretam demais a população. Aí a gente tem a obesidade, diabetes, dislipidemias. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, dislipidemia, mas esse termo ele está associado a uma disfunção dos lipídios. Lipídios são gorduras. Então, o que é uma dislipidemia? Acho que vocês já ouviram falar em colesterol alto, né? Então, quando a gente fala em dislipidemias, a gente fala em colesterol, em triglicerídeos, tá certo? E é esse o contexto que a gente tem na nossa população. E ainda, vejam bem, a gente vive com aquele contexto de doenças carenciais. A gente não superou. Então, a gente tem duas realidades bem distintas dentro do nosso território, do nosso contexto de trabalho. E aí, essas doenças, elas também estão associadas às condições de desenvolvimento, tá certo? Do nosso país, do nosso povo, e de modernidade existentes no país, e assim, novos dilemas e desafios são apresentados aos nutricionistas. Aqui são as referências que eu trouxe, usei para fazer a linha do tempo. E aí, eu vou fechar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente falou, né, sobre como o contexto que a população, a profissão começou. É importante que vocês saibam de alguns marcos históricos, né, de não ficar a ler ao processo, de, por exemplo, perguntar, e como foi que começou tudo, né, e você não saber responder. Então, essa aula tem esse objetivo de mostrar alguns marcos históricos, só que ninguém vai decorar a data, ninguém vai saber qual foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto curso. Não, a gente não... A função não é essa, tá certo? O objetivo não é esse. O objetivo é a gente entender o contexto que começou. Né? A profissão ela começou num contexto de doença do nosso povo, do nosso país, e aí veio caminhando até hoje. A gente tem um contexto atualmente, né, de doenças. E aí, o que vocês, conhecendo essa história, né, um pouco dessa história, o que vocês acham qual é o maior desafio, assim, que você vê para o nutricionista? Tá aberto aí a fala, tá?
Eu acredito que seja igualmente a senhora falou na aula passada, sobre o caso dos profissionais que atuam em escolas, né, que tem que dar um cardápio para, sei lá, quantos alunos, centenas de alunos com poucos dados para cada um, né? Acho que o maior dos maiores é esse. Sim, é um desafio grande mesmo, né? A gente tem que, né, trabalhar com nutrientes e com pouco recurso, né? É um desafio, sim, né? O próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem a sua importância também dentro da profissão, porque foi um dos campos em que o nutricionista, ele é obrigatório, né? Tá inserido, e o nutricionista também fez muita diferença, né, na alimentação que é ofertada para os estudantes, apesar de que ainda precisa ser feito muito em termos de gestão do programa, né, em termos de melhorar os recursos financeiros. E aí, mais alguém fala assim sobre, vendo essa história, né, do contexto de criação do curso, o contexto de doenças da população, olhando desse histórico, porque a gente tem hoje, o que vocês consideram assim que é desafio, né? Você enquanto estudante, poxa, é um desafio atuar na nutrição. O contexto de renda, né, porque ainda hoje tem uma linha da pobreza é enorme. Então, tem muita gente que não tem acesso a esse tipo de profissional. E é isso mesmo. E justamente, Nájila, a gente tem esse contexto, né, socioeconômico que a gente tem que a gente, enquanto profissional, a gente não vai mudar isso, né? A gente não tem como mudar, né, o contexto das pessoas, né? Eu não tenho como, por exemplo, tem uma criança, né, desnutrida, eu não posso tirar, desassociar a criança do contexto dela. É uma coisa que a gente, enquanto profissional, a gente tem sempre que estar com isso na cabeça. Mas a gente precisa estar, né, ciente de que, apesar desse contexto socioeconômico, a gente tem que fazer o que é nossa obrigação, a gente tem que tentar melhorar. Né? A gente precisa conhecer esses aspectos socioeconômicos, mas a gente também precisa atuar em cima disso, apesar disso. E aí, fora a Nájila, alguém tem mais alguma coisa para falar? Raine, Cíntia, Maiara, Mahaira, eu sempre confundo aí quando eu vou chamar o nome da. Como é, Mahaira? Como é teu nome? A pronúncia? Acho que ela não está ouvindo. Gente, eu vou jogar, para facilitar essa nossa conversa, tá? Eu vou jogar um texto agora lá no grupo do WhatsApp. Então, eu vou dar 10 minutinhos assim para a gente fazer essa leitura. E aí a gente volta para cá. Combinado? Combinado. Pronto, eu vou colocar agora lá, tá? Tá. A Nádia, acho que só tá por aqui. Os outros não podem com presente. Acho que elas estão tendo a aula, não. Alô, gente, cadê vocês? Nájila, eu coloquei lá no grupo da disciplina, tá? Nájila, Raine, Cíntia, todo mundo que tá aqui, o texto tá lá. Tá bom, Vou já dar chegou. 10 minutos pra gente fazer a leitura e voltar, tá certo? Certo. Tá certo.
E aí, meninas, vocês conseguiram terminar a leitura do texto? Eu já terminei. Mas alguém terminou? Eu também terminei. Também terminei, professora. Certo. Raine, conseguiu? Tá aí? Oi. Ainda não, tô terminando. Pois tá bom, vou te dar mais 2 minutos, tá bom? Tá bom, tá bom. Pessoal, enquanto isso, eu vou colocar mais um texto, tá certo? No grupo. Esse texto, ele é maior, tá bom? Ele vai ficar para leitura de vocês e eu vou mandar para vocês. Acredito que pelo WhatsApp também, devido ao sistema ainda estar em manutenção, eu vou enviar umas questões que vocês vão responder, tá bom? E vão enviar para mim. Vou jogar agora no grupo o texto. Esses dois textos, eles não são repetitivos, tá certo? Esse texto que eu mandei por último, ele é mais detalhado, certo? Conta muitos pontos e fatos históricos que esse menor que a gente leu, ele não conta. Esse menor, a gente vai discutir agora, ele tem uma função, né, de fazer uma discussão mais sucinta e a gente conseguir enxergar esse desenvolvimento da profissão dentro de um contexto mais real, vamos dizer assim. Vai mandar o mapa mental que a senhora passou agora, para a gente anotar? Posso mandar também. Vou mandar logo no grupo também, tá? Tá bom. Pronto, né? Os 2 minutos. Acho que deu para a Raine concluir a leitura. Então, gente, o texto que eu mandei para leitura, ele tem como assim o título: O Nutricionista no Brasil, uma análise histórica. Alguma de vocês gostaria de falar alguma coisa sobre o que foi lido? Que você entendeu, ou que você queira falar sobre o assunto? Sobre a minha vida, sou o primeiro agora, aí contou também sobre as 4 fases que tiveram. E aí, Nádia, o que você acha de mais interessante assim dentro desse texto? O que você coloca como a parte que você considerou mais interessante? E as outras? Cíntia, Maharia, Raine, tem alguma coisa a falar sobre o texto? Povo calado. Vocês estão me ouvindo?
Eu tô ouvindo. É que eu fui rever o texto. Tá Mas certo. o mais importante, que eu achei mais interessante, foi que esperaram até as guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra, para dar início a esse curso. Por que você acha que aconteceu isso, Nádia? Ou vocês, o restante das meninas? Então, Eu estava pensando, mas eu acho que pelo fato de tantos soldados terem ficado com sequelas, né? E acho que isso, a alimentação é o que mantém a gente de pé. E era a fonte que tinha para eles, né? Para a melhoria de vida. pronto, gente. Tem essa questão da própria nutrição dos soldados, como um desempenho melhor na guerra. E também, dentro da história do contexto geral, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas trouxeram muitas desvantagens para a humanidade, né, para o planeta. Mas, né, tiveram alguns avanços durante as guerras, avanços científicos, certo? E a história da nutrição, ela vai acontecer justamente nesse contexto, porque perceberam-se, né, foi percebido que a alimentação era importante porque uma pessoa que se alimenta melhor, ela adoece menos do que pessoas que não se alimentam, né, de alimentos que sejam fonte de vitamina, de nutrientes. Mas a gente também fala sobre o contexto geral, né? O avanço científico que acontecia na área da saúde. A área da saúde, ela estava, né, sendo feitas inúmeras descobertas. Então, a nutrição, ela entra dentro desse contexto. Então, todas as profissões da saúde, elas vão ter esse avanço durante as guerras mundiais. É claro que, né, os retrocessos, né, as desvantagens das guerras, elas são muito, né, são marcantes, mas existiram os avanços. Por exemplo, a enfermagem e a medicina, elas evoluíram bastante durante as guerras, porque os próprios campos de batalha, eles serviam, né, de campos profissionais, né, os profissionais realizando cirurgias e descobrindo coisas dentro do contexto da guerra. Então, a gente observa a nossa profissão também dentro desse contexto de avanço científico mundial. E aí o texto, ele é bacana porque ele traz, né, a história da nutrição dentro de 4 fases. E aí a gente tem, né, no início da nossa profissão, médicos que começaram a ver, opa, a alimentação, ela tem um importante papel dentro da saúde. Existe aí um contexto nutricional, existem nutrientes que são importantes, e a gente precisa ver isso dentro dos nossos pacientes, para prevenir doenças, para tratar. E aí a gente tem, dentro da nossa profissão, médicos que fizeram esses estudos. Na Argentina, a gente tem o Pedro Escudeiro, como já foi falado. Aqui no Brasil, a gente tem um médico também que foi muito importante, o Josué de Castro, tá bom? Ele acho que geógrafo também, tá certo? Ele realizou estudos importantíssimos na nutrição. E aí, a gente tem também, né, no texto falando de 2 médicos que foram muito importantes na década de 1930 e 40, que escreveram alguns livros. Então, a nossa profissão, o que é que eu quero entender? Que a nossa profissão, ela começou, né, com os médicos que foram tendo essa preocupação e viram que existia um espaço, né, para uma profissão. E aí, esses estudos começaram. E aí, esse texto, ele traz esse histórico da nutrição, a história da nutrição, em 4 fases. A primeira fase é a fase da emergência, que é o quê? Que se viu o problema, tem aquela profissão, e aí foi onde tudo começou a se desenrolar. Depois vem a fase da consolidação, que é o quê? Quando a nutrição, ela passa a ser uma coisa séria. Existe também a terceira fase, que é a fase da evolução, que foi o quê? Aconteceu, o primeiro curso ele começou, depois vieram mais cursos, depois essa profissão ela se consolidou, foi reconhecida como profissão, tem um lugar para atuar,
E aí essa profissão ela começou a evoluir. Então a gente tem a terceira fase, que é a fase da evolução da profissão, e a quarta fase, que é a fase da reprodução ampliada, que é quando essa profissão ela começou a se reproduzir. E aí a gente vê uma. Kelly, no caso, deixou de ser técnico na segunda fase e passou para ser o Isso, superior na segunda, né? isso, na segunda fase, quando foi em 1962 reconheceu como nível superior. Até então, a nutrição acontecia como uma profissão de nível médio, técnico. E aí, a fase da emergência, que é a primeira fase, caracterizada quando os cursos começaram, né? A primeira revista científica, Vocês sabem o que são as revistas científicas? Não. Vamos lá. Vocês já pagaram a disciplina de metodologia científica? Eu já. Eu acho que até aqui vocês já devem ter pago. Já devem ter cursado. E aí vocês viram, né, toda uma estrutura que um trabalho acadêmico ele tem que ter. E aí, um dos pilares da formação, né, de nível superior é justamente o quê? A pesquisa. É quando a gente vai, né, fazer pesquisa científica. E aí a gente acaba escrevendo artigos, a gente vê uma determinada situação, e aí a gente vai investigar, fazer pesquisa. E aí as revistas científicas, o que é que são isso? Vamos dizer que sejam uma coleção de artigos. Existem várias revistas científicas, a gente pode estudar isso também, depois ver quais são as revistas científicas da nutrição, que a gente tem as melhores no país, tá certo? Vocês vão escrever um trabalho ao final do curso, né? O trabalho de conclusão do curso, o TCC. E aí esse TCC, ele pode virar um artigo, né? E vocês podem publicar em uma revista científica. E o que é essa publicação, Kelly? É o seguinte, você escreve um determinado texto científico, seja um artigo, em uma pesquisa envolvendo seres humanos, enfim. Vamos lá na área da nutrição, você escreve um artigo, e aí esse artigo, para ele ser realmente um artigo científico, ser validado, ele precisa ser publicado em uma revista científica. Então imagine uma revista mesmo, que a gente tem uma revista, sei lá, Época, e a gente tem as nossas revistas, e essas revistas são sérias, elas são feitas por pessoas que têm um compromisso com a ciência. Então, aquelas pessoas, elas vão julgar se o seu trabalho, ele é realmente um trabalho científico, condizente com a realidade, é um trabalho ético, tá certo? Então, essas são as revistas científicas, e elas começaram nessa fase de emergência, quando os cursos de nutrição começaram. E aí, a segunda fase, que é a fase de quê? De consolidação. A profissão começou, existiu o curso, mas as pessoas não tinham onde trabalhar, não eram reconhecidos. Então, e aí veio a segunda fase, que é quando o governo reconheceu que a nutrição é um curso de nível superior, e agora as pessoas podiam fazer um curso de graduação, e depois veio a regulamentação da profissão, que é dizer que esse profissional ele pode atuar no mercado de trabalho e dizer onde esse profissional pode atuar e ter as vagas no mercado de trabalho. Essa foi a consolidação da nutrição. A terceira fase, que foi a fase da evolução, a gente tem aí o segundo PRONAN, o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, e esse PRONAN ele foi importante porque os cursos de nutrição eles passaram do número de 7 cursos para 30. E aí a gente observa esse avanço, né? Já foi consolidado e agora vamos aumentar o número de cursos, vamos aumentar o número de profissionais no mercado de trabalho. E aí a gente tem também o Conselho Federal e Regional de Nutricionistas, que antes a regulamentação da nossa profissão era feita por quem? Por conselhos. Vocês viram no texto? Da medicina. Da medicina. E a gente não tinha um conselho próprio, não tinha uma fiscalização que fosse nossa. E aí, a partir nessa fase de evolução da profissão, a gente já tem os nossos próprios conselhos, a nossa própria luta, nossa própria proteção enquanto nutricionista. E aí, depois da fase de evolução, agora a gente tem a fase da reprodução. E aí, essa fase da reprodução é o quê? É o aumento do número de cursos, que aumentou também nessa fase, o aumento do número de profissionais, o aumento do número de áreas de atuação. Hoje, o nutricionista tem muitas áreas de atuação.
né? E essas áreas de atuação, elas só puderam acontecer devido a essas mudanças na própria formação do profissional. E aí, a gente tem também, na própria reprodução ampliada, a questão da tecnologia, da informática, né? Que nós, enquanto nutricionistas, enfim, qualquer profissional da saúde, a gente tem que estar, né, por dentro dessas mudanças na era da tecnologia. E aí, né, a nutrição é uma das profissões caracterizadas por isso. Vocês vão ver no decorrer do curso quanto a gente necessita, né, de conhecimentos em informática. Um ponto importante aqui que eu acabei anotando e não falei foi a criação em 1930 e 1940 da área chamada de dietoterapia. Vocês viram no texto? Não nos parágrafos iniciais. Uma área da nutrição, chamada dietoterapia. Por que eu vou falar para vocês? Porque a dietoterapia ela é uma das disciplinas clássicas da nutrição clínica. E aí, nessa década de 1930, 1940, ela foi visto que o alimento era um agente de tratamento, tá certo? Então, tá aqui um dos pilares, né, da construção do curso, a dietoterapia. Então, é uma das disciplinas, assim, mais, vamos dizer assim, raiz da nutrição, né, que a gente tem que estudar, que a gente tem que entender, porque a partir dela foi que foram surgindo os ramos da nutrição. Mais alguma coisa que vocês queiram falar, perguntar? Agora é agora. Não, professora. Eu vou passar agora um videozinho, tá certo? É curto, tá? A gente ver consolidar mais o conhecimento do que foi visto até agora. Deixa eu apresentar aqui a tela. Estão vendo? Sim. Estou. Então, vou começar. Uma longa caminhada com boas histórias para contar. A profissão do nutricionista existe. Negá-la seria não admitir o óbvio. Isa Teixeira, nutricionista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1966. Inegável é a importância do nutricionista em nossos hospitais. É estranho que num país onde predomina a subnutrição, haja coragem de se afirmar que não existe mercado de trabalho para essa categoria profissional. Aloysio Neiva Filho, professor e presidente da Associação dos Hospitais do Rio de Janeiro, 1966. A população brasileira de norte a sul carece de orientação alimentar a fim de corrigir deficiências. Gênison Amado, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1966. Conquistar esse terreno não foi fácil. Tivemos que lutar muito pelo nosso espaço e para defender os nossos direitos. Vamos voltar ao tempo e conhecer como foi a nossa trajetória. Em 1939, foi instalado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo o primeiro curso de nutrição do país. Em 31 de agosto de 1949, foi criada a Associação Brasileira de Nutricionistas. Desde então, nessa data, se comemora o Dia do Nutricionista. 3 objetivos norteavam as ações da ABN: transformar o curso de nutrição em um curso superior, regulamentar a profissão e criar os conselhos federal e regionais de nutricionistas. Com esses ideais em mente, um longo caminho seria percorrido em busca dos nossos direitos. Muitas foram as dificuldades no caminho. Na década de 50, no Congresso Nacional, 3 projetos sobre o ensino superior de nutrição foram arquivados. Fatos que desfavoreciam o ensino e impediam melhorar e incentivar o trabalho do nutricionista em todas as áreas da saúde e da alimentação. Em 1962, os cursos de nutrição existentes passaram a ser de nível superior, com duração de 3 anos, e foi estabelecido o primeiro currículo mínimo de nutrição. No ano de 1963, foi entregue ao deputado Dirceu Cardoso um projeto que previa a regulamentação da profissão. Foi lançada a Semente da Esperança. Nesse mesmo ano, o deputado apresentou uma descrição das atribuições que regulariam o exercício da profissão. Quando tudo parecia caminhar bem, o vento soprou na direção contrária e nossa semente perdia força. Em 1966, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco
vetou o projeto do deputado, por considerá-lo contrário ao interesse público. O veto presidencial foi enviado ao Congresso Nacional e apreciado, em 1967, pelo então presidente Arthur da Costa e Silva, que delegou a decisão para os líderes do governo. Nessa mesma época, a rejeição do veto só ocorreu devido à grande mobilização das associações dos profissionais. A seca impedia que nossos sonhos florescessem. Com o tempo, a chuva finalmente veio e fez brotar uma nova esperança. Em 1967, a profissão de nutricionista foi regulamentada pela Lei 5.276. Uma conquista tão importante. E a partir daquele broto, outras oportunidades surgiram, migrando com muita valentia para terrenos mais férteis. Uma intensa mobilização para a criação dos conselhos se formou, até que Maria José Machado Rodrigues, presidente da Federação Brasileira das Associações de Nutricionistas, encaminhou ao ministro do Trabalho, Arnaldo da Costa Pinheiro, proposta de criação dos conselhos. Em 1978, os conselhos federais e regionais de nutricionistas foram criados pela Lei 6.583. Em 1980, o Decreto 84444 regulamentou a Lei de Criação dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas. Em solo fértil, as raízes se desenvolveram. A cada objetivo alcançado, surgiam novos desafios. Mas agora, os galhos estavam fortalecidos para abraçar de vez a saúde. A primeira lei de regulamentação precisava ser modificada, pois não refletia a realidade da prática profissional. O assunto foi tema de muitos debates. No segundo Encontro Nacional das Entidades de Nutrição, promovido pelo CFN, FEBRAM e entidades do Rio de Janeiro, com 202 profissionais de vários estados, foi aprovada uma proposta de alteração da lei que regulamentava a profissão. Em 1991, nova lei foi aprovada pelo presidente Fernando Collor de Mello, e o nutricionista passou a ser oficialmente reconhecido como especialista em alimentação e nutrição. Mas era preciso proteger e preservar o terreno para não comprometer o futuro. Na década de 90, novas ameaças surgiram para desregulamentar a profissão. Mas a mobilização do CFN, dos conselhos regionais, das entidades de classe, dos profissionais e acadêmicos, levou o Senado Federal a retirar a proposta. A luta por novas conquistas na profissão foi intensificada nos anos seguintes. A caminhada, nesses 50 anos, foi longa e difícil. E muito ainda dá para se conquistar. Hoje, colhemos os frutos plantados pelos profissionais que acreditaram que manter o solo fértil é essencial para novas colheitas. Atualmente, existem 10 conselhos regionais, regulamentando, fiscalizando e orientando o exercício profissional de aproximadamente 120 mil nutricionistas que atuam no país. 50 anos de regulamentação da profissão. Parabéns a todos que fizeram e fazem parte da nossa história. E aí, gente? Alguma coisa a colocar? Alguma pergunta a fazer em termos desse histórico que a gente viu na aula de hoje? Eu não tenho pergunta, não. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Então, pessoal, como eu falei no início, né, o objetivo da gente hoje, nosso encontro hoje, era justamente falar sobre esse histórico, de como começou, né, quais foram os percalços, qual foi o caminho que foi percorrido até a gente estar aqui hoje, né, estudando a nutrição. Então, queria que vocês entendessem que não foi uma coisa que começou, o curso de nutrição é bonitinho, vamos falar sobre alimentação. Então, assim, o curso de nutrição não é sobre falar sobre, a maçã é rica em alguma coisa, a alface, é importante que a gente tenha isso dentro do prato. Não é só isso, a nutrição ela é gigante, tá bom? Queria que vocês entendessem isso desde o começo e que a nutrição ela não começou por começar. Existe como tudo, existe uma história, existe um caminho, existe um contexto e o mais importante de tudo, a história não acabou, né? A gente está aqui nessa fase da reprodução ampliada e que a gente possa construir, né, mais capítulos nessa história, que a nutrição ela consiga, né,
se desenvolver mais, que a nutrição ela consiga mais união, mais, vamos dizer assim, mais se tornar uma profissão mais consolidada. A gente tem um caminho que foi um avanço, foi muito bom, mas a gente tem inúmeras coisas pela frente ainda. Existem inúmeros desafios, existem desafios em mercado de trabalho, existem desafios salariais, existem desafios que a gente tem que conquistar, né? Não só com, eu vou dar o melhor de mim enquanto profissional. É sua obrigação fazer isso, né? Dar o seu melhor e tentar fazer o que der ali dentro das suas limitações. Mas aí a gente precisa entender que toda profissão tem o seu contexto, que toda profissão tem suas lutas, que toda profissão ela tem que se unir para se conseguir chegar numa melhor qualidade. Afinal, a gente fala do que a gente vai fazer para o resto da vida. Né? É uma coisa que vocês escolheram a nutrição assim como eu escolhi há alguns anos atrás, e aí a gente precisa entender para onde que a gente está indo, de onde que a gente vem, senão a gente não sabe nem para onde que vai. Né? Então, esse diálogo no início assim, do curso, como vocês estão tendo, né, terceiro semestre, é muito importante, porque é que a gente trilha caminhos, a gente consegue entender. E aí, se vocês tiverem alguma colocação, podem fazer, eu vou parar aqui a gravação da aula.